Isso aí. É, bom, pessoal, então, esse assunto aqui eu já vou deixar para ser da segunda parte da nossa disciplina, e aí eu já coloquei, né, o questionário lá, vocês dão uma olhada, né, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então, vamos lá, tá? Essa parte de plantio, escolha, seleção de mudas, tá muito baseado também no manual daqui de Natal, sendo que o manual de Natal não é o melhor para essa parte, tá? Eu dei uma olhada, o de Recife está melhor. Eu peguei algumas informações aqui também de Fortaleza, mas o de Recife é o que está melhor nessa parte de plantio. Mas aí, como eu falei, né, eu comecei a seguir o modelo aqui de Natal. Inclusive, essa foto aqui é de um projeto aqui em Natal sobre plantio de mudas, foi até o ano passado ele. E acabou que eles não conseguiram atingir a meta, que era plantio de 20 mil mudas, provavelmente por causa da pandemia também, né? O projeto foi lançado em 2019, e aí no começo de 2020 teve a pandemia, então deve ter atrapalhado também, porque eles tinham um projeto de plantios de mudas arbóreas, juntamente com escolas, né, com outras instituições. Né? Então, eu dei uma entrada lá no site e vi que não atingiu a meta, então eu estou imaginando que a pandemia deve ter influenciado nisso. Bom, mas vamos lá, tá? Uma coisa que a gente tem que fazer quando vai fazer o plantio é entender qual que é o porte da planta que a gente vai colocar, né, em qualquer local. Por que isso, né? Porque se a gente quer fazer uma arborização bem feita, né, seguindo todos aqueles objetivos que eu coloquei na primeira aula, né, se tem que fazer boa sombra, amenizar o clima, amenizar barulho, se tornar também um fator importante para a proteção da fauna e da flora e demais parte biológica que está no entorno das cidades, né, que a gente pensa em proteger também. Então, a gente vai fazer um plantio de uma árvore até ela atingir o porte máximo dela. Então, a gente vai levar em conta que ela vai ter um crescimento normal, vai atingir uma determinada altura que é característico da espécie, vai ter um determinado diâmetro de caule também, e vai ter um desenvolvimento de raízes também, né? Que aí às vezes a gente não pensa nisso, e aí vem os problemas lá de quebra de calçadas e asfalto, né? Então, muitas vezes o pessoal faz o plantio, tem até dados científicos mostrando como vai ser o desenvolvimento da planta, mas às vezes a gente acaba esquecendo disso, né, de levar em consideração que a planta vai atingir o crescimento máximo e que se ela atingir o crescimento máximo, dependendo do local em que ela for colocada, pode trazer problemas. Então, por exemplo, quando a gente pensa em distanciamento, a gente vai ter que levar em conta o porte máximo da planta. Daqui a pouco eu coloco a tabela que a Prefeitura de Natal disponibiliza, né? Mas se é uma planta de pequeno porte, vai ter um distanciamento menor entre elas, então eu já tenho que planejar isso desde o início. Se são plantas de médio porte, vai ter um outro espaçamento, né? Ou um outro distanciamento, que é o que é mais utilizado quando a gente fala em arborização urbana, e se é de grande porte, é claro que vai ter um outro distanciamento também, né? Então tem aí a recomendação, né? Então, por exemplo, pequeno porte até 5 metros, de médio porte de 5 a 10 metros de distanciamento e de grande porte acima, de grande porte, né? Aliás, eu estou falando errado aqui. Isso aqui não é o distanciamento, isso aqui é a medição da planta de acordo com o porte que ela vai atingir. Né? Então, pequeno porte, plantas que atingem até 5 metros, médio porte de 5 a 10 metros e plantas de grande porte a partir de 10 metros. Isso é claro, levando em consideração a altura final que elas vão atingir, né? Que eu falei, às vezes o pessoal planta árvores sem perceber que elas vão atingir uma grande altura, e daí para conduzir o pessoal, muitas vezes a prefeitura faz as podas drásticas, que deixa a planta com um aspecto muito feio, né? Muitas vezes fica uma coisa desproporcional, vão fazendo podas drásticas, assim, atrás de podas drásticas com o tempo, e às vezes a copa fica um caule muito largo, né? Você já deve ter observado isso. Quando eu comentar sobre poda, provavelmente na nossa próxima aula, aí eu mostro alguns desses problemas que vão acontecendo e que a gente coloca, o pessoal não sabe fazer poda. Mas às vezes o erro está lá atrás, né, quando foi para selecionar a espécie que deveria ser colocada ali, e aí, para não causar problemas, por exemplo, na fiação,
problemas para calçadas, encanamentos, aí o pessoal vai fazendo podas, e quando faz poda, né, deixa a planta, além de não deixar ela se desenvolver normalmente, ou seja, ela não está tendo a utilidade, não está tendo as diversas utilidades que poderiam ter naquele local, ela acaba também ficando com um aspecto muito feio quando a gente observa. Tá? Então, é muito interessante, aliás, é essencial desde o início a gente saber qual é o porte da planta que vai utilizar, que faz parte, é claro, do planejamento. Então, tem essa tabelinha aqui da Prefeitura de Natal, do Professor, manual da Prefeitura. Opa, a gente tem um exemplo muito claro, são aqueles oiti ali próximo da catedral, naquelas imediações ali, e ali por trás, e eles têm um fuste muito grande, são árvores sim, imensas, e a polda é assim, uma cor de doido. E as calçadas já estão todas tomadas com aquelas árvores. sim, pois é. Que aí, às vezes, a gente diz que a planta é agressiva e tal, mas a questão foi isso, né? Faltou o planejamento ali inicial. E principalmente quando a gente vê essas plantas muito antigas, aí a gente já sabe, né? Foi feito há muito tempo atrás, quando provavelmente não tinha nenhuma legislação ou nenhum regimento ali regulando como deveria ser feito, né? O plantio. E, e lembra, né? Até aquele texto que eu coloquei para vocês lerem no começo, né? Como é que foi o início das arborizações nas cidades do Brasil, né? Então, no início, o pessoal pensava muito apenas no aspecto visual, né? Apenas na estética, e copiava muito exemplos de outras cidades, principalmente da Europa. Né? Então, a gente sempre teve essa questão de estar copiando a moda da Europa. Né? E aí, traz a espécie, né? E traz plantas, às vezes, que não é adequado, às vezes até são adequados, mas constrói a prefeitura, o comércios ou as ruas não eram adequadas para plantas daquele porte também. Então aí a gente vê esses problemas acontecendo agora, né? Depois de muito tempo. Aí a prefeitura tenta controlar com podas. Aí quando vai, às vezes percebe que não tem jeito, né? Vai ter que fazer tirar a planta e aí dá um outro trabalho, né? Causa transtorno também porque tem muita matéria vegetal para ser coletada, às vezes o tronco fica na calçada por muito tempo, podendo causar acidentes, né? Então tem diversos problemas que podem ir acontecendo aí. Então, por isso que, né, como o Reginaldo observou aí, é muito interessante a gente, quando já vai elaborar o projeto de arborização, saber em que local vai ser colocado, utilizar, então, como critério o porte da árvore como principal, tá? Mas esse não é a gente tem que levar em consideração também o diâmetro que ela vai atingir de caule e o tipo de desenvolvimento do sistema radicular também, tá? Para a gente conseguir definir isso. No manual daqui de Natal, eles estão mostrando apenas nessa tabela aqui, é claro, eles estão mostrando apenas com relação aos portes e distanciamentos, né? Então, por exemplo, plantas de pequeno porte deixa de 5 metros de distância uma em relação à outra, plantas de médio 8 e plantas de grande porte 12 metros de distância uma em relação à outra, mas ainda assim a gente vai saber que plantas dentro de um meio urbano elas vão estar em contato com diversos outros tipos de construção, né? Então veja só que alguns exemplos, né? Uma planta de pequeno porte em relação a uma banca, a uma cabine, a uma guarita ou a um telefone público, que é coisa que a gente já nem usa mais, né? Então aí vai. Se ela tem pequeno porte é 3 metros, se tem média 4, se tem grande é 5 metros, e por aí vai, tá? Não vou... Depois vocês dão uma olhada nessa tabelinha, mas vejam que, dependendo do tipo de construção, a gente vai ter um porte, aliás, a gente vai ter um distanciamento também, dependendo do porte da planta. E aí vejam outros equipamentos importantes, né, para a cidade, como caixa de dispersão, boca de lobo, bueiro, esquina, equipamentos de segurança como hidrantes, tem que ter uma distância também correta, né, para não atrapalhar o trabalho lá dos bombeiros. Instalações subterrâneas também tem um distanciamento, porque vai estar muito ligado ao, ao sistema radicular, como é que, mesmo que plantas tenham
sistema radicular muito agressivo ou pouco agressivo, se a gente deixa elas muito próximas a uma determinada instalação subterrânea, pode ser que a planta possa causar problema também, então tem que obedecer isso daí por causa disso. Tem a questão da iluminação, né, dos postes, de deixar esse distanciamento. Eu já mostrei na aula passada que o pessoal de Recife, eles dizem que até é possível fazer o plantio próximo a postes, mas aí tem que ir conduzindo a copa, que inclusive isso é o mais recomendado dentro das recomendações técnicas mais modernas para as cidades, né? Então eles dizem isso, né? Vai conduzindo desde que não cause problema, isso dá um aspecto interessante, isso ajuda de diversas formas no meio urbano, né? Nem vou mais repetir aqui, mas, por exemplo, sombreamento e diversas outras características importantes que eu já comentei na nossa primeira aula. Placas de identificação, comentei na aula passada, né? E transformadores também. Né? Então, vejam que o meio urbano é como se a gente tivesse um tipo de floresta mais complexa, né? Que vai tendo interação de árvores com diversos outros tipos de construção, tanto que são úteis para as cidades, quanto comerciais também, né, e de trânsito e por aí vai. Bom, então, continuando aqui, como a gente faz, né, quando a gente seleciona ali o tipo de planta, a gente tem que também levar uma muda boa para ser plantada, tá? Então, tem que ser uma muda saudável, livre de doenças, que tenha um sistema radicular bem desenvolvido. Você vê que o tamanho da muda recomendada é grande, tá? De 2,50 m, mais ou menos aí em média, tá? Isso é só uma noção. Então, é uma muda bem desenvolvida, que cresceu bastante dentro do viveiro em que ela foi produzida, que ela tenha pelo menos 1,80 m na primeira bifurcação, tá? Que aí, como a gente está trabalhando com árvores, a gente quer que seja uma árvore que cresça bastante. Se essa árvore tiver sofrido um problema, por exemplo, ali na parte mais baixa do caule, né, mais ou menos aqui na região mediana, que tenha, por exemplo, afetado o meristema apical, e aí ela começa a ramificar muito aqui abaixo, então a gente vai ter uma planta com característica arbustiva, que normalmente não é interessante para a arborização urbana, porque ela vai ficar com a copa muito baixa, vai ficar muito ramificada ali embaixo, né, vai atrapalhar a passagem de pedestres, não vai ter um aspecto muito bonito, muitas vezes, né, com relação à estética. Então, por isso que eles recomendam isso daqui, né, e que é uma recomendação interessante, dela ter essa primeira bifurcação 1,80 m e ter pelo menos 2,50 m de altura total da muda, para mostrar que realmente é uma muda que está bem formada, né, que pode ser levada para o plantio. Então, apresentar uma boa formação. Boa formação é exatamente um aspecto saudável, né, que a gente consegue observar isso durante o plantio. Com relação à parte de doenças, já falei, né, pragas e doenças, livre disso. O controle, então, vem lá no próprio viveiro. Então, latas ou recipientes que são levados, eles são grandes, porque exatamente a gente quer que a planta chegue no local de plantio com um bom sistema radicular, né? Então, que ela esteja toda ali bem desenvolvida, tá? Ainda tem essa recomendação no manual, né, que com pelo menos 3 ramos alternados, né, ou seja, com a copa que, depois que a gente faça o plantio, ela possa ter um desenvolvimento normal ali, sem dar muito trabalho para a condução, né, que ela cresça realmente bem e com características adequadas para a espécie. Então, como na maioria das vezes essas mudas são produzidas em viveiros, no caso, muitas vezes viveiros ou da própria prefeitura, ou em que a prefeitura tem convênio, né, já faz o contrato de compra, ou às vezes estabelece convênios com universidades, né, a gente tem variações ao longo das cidades, né? Então, cada um tem... muitas vezes tem sistemas diferentes para aquisição de mudas, mas muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, essas mudas são produzidas em viveiros, e esses viveiros, eles têm, então, diversas características que a gente diz que são artificiais, né? Que não vão ser o natural da planta lá no seu local em definitivo. Então, por exemplo,
vai ter irrigação, né, às vezes diária, vai ter uma tela com sombreamento, então ela não vai estar recebendo a irradiância solar total, e aí, consequentemente, ela não vai estar submetida a uma temperatura muito elevada. Dentro do viveiro vai ter também controles de pragas e doenças, né? Então, ou seja, um ambiente artificial que tem como objetivo produção de mudas mesmo. Mas aí, antes de levar essas mudas para o plantio em definitivo, aí a gente faz um processo chamado de rustificação, que é o mesmo, aliás, que é muito semelhante com o que vocês estudam em outras disciplinas aí do curso, né? Vocês sabem que quando vai fazer plantios de mudas para reflorestamento ou para exploração florestal também, faz também a parte de rustificação, né? Porque a planta vai ser levada de um ambiente para outro, então ela tem que realmente se adaptar ou entrar em aclimatização com esse novo ambiente, tá? Então, as mudas, elas vão, então, dentro do viveiro ainda, tá? Aí eles vão fazendo isso daí paulatinamente. Então, por exemplo, tira de vez o sombreamento ou vai retirando aos poucos. Então, se a planta está ali produzida com a tela, está num local com a tela de 70% de sombreamento, ele leva para com 50%, depois talvez com o nível máximo de insolação ou até com outro intermediário. A irrigação ela vai sendo suspensa também, tá? Vai diminuindo os intervalos de rega para que a planta possa ir se adaptando a uma condição de mais estresse hídrico que ela provavelmente vai sofrer lá no local de plantio, mesmo que às vezes o pessoal faça o plantio o pessoal de prefeituras faça a irrigação e é recomendável fazer essa irrigação logo no início do plantio, mas ainda assim o local que ela vai ser colocada é um local mais estressante, pelo menos na maioria das vezes, em relação ao viveiro onde ela estava sendo produzida. Por isso que a suspensão da irrigação ela é recomendada também durante essa fase aqui de rustificação. E então, além disso, né, elas devem ser alocadas para o local em definitivo nas horas mais frias do dia, né? Ou seja, nas horas menos quentes do dia, aliás. Então, que, por exemplo, a gente vai fazer isso no início ou no final da manhã, ou se for num dia que esteja chuvoso, né? Desde que não esteja um dia chuvoso realmente que não cause muito estresse para a planta. Então, esse período aqui de rustificação, se diz, né, recomenda-se mais ou menos que ele seja de em torno de 40 dias até o plantio em definitivo. Então, imagina, fez o projeto de plantio, vi que tem mudas disponíveis da espécie que eu quero, então eu já começo a preparar essas mudas através de rustificação com 40 dias antes do plantio em definitivo. E daí, né, como é que a gente seleciona as mudas? Em primeiro lugar, né, na maioria desses manuais que eu tive olhando, eles recomendam fazer escolha baseada em diversidade, tá? Fazer uso de espécies o mais diversificada possível, exatamente para atender os objetivos de proteção, por exemplo, da fauna, da flora associada, fazer muitas vezes é bonito também, né, ver diversidade de espécies em um local. Então, quase todos esses manuais, né, eles dizem que a gente tem que trabalhar com diversidade, tá? Tem alguns que dizem que não. Eu já vi recomendações, tanto em vídeos quanto em alguns manuais, que não estou lembrando agora qual que foi, mas que eles dizem que o pessoal recomenda o seguinte, eles dizem, não, é mais importante fazer o plantio de uma única espécie, porque facilita a manutenção depois. Por exemplo, vai fazer a poda, então se é apenas uma espécie, facilita a poda, porque você vai ter uma mesma altura, né? Então vai com um caminhão, por exemplo, ou vai com uma escada, né, que não vai variar muito. Então, isso, teoricamente, né, facilita o trabalho do técnico. Tá? Eu achei interessante no nosso seminário de arborização, que teve há poucos dias,
não me lembro agora quem foi que falou, né, que disse que como é que é a altura de poda de muitas cidades do Brasil? Ele diz, a altura da poda é de acordo com o tamanho da escada que tem disponível na prefeitura, né? Então, é isso, né, às vezes não tem jeito, a gente quer fazer tudo de acordo com o recomendado, mas tem, principalmente as prefeituras menores, tem esses problemas de infraestrutura, né, para eles conseguirem conduzir. Então, tem gente que recomenda isso, tá? Mas isso, pelo menos na minha opinião, não é o mais adequado. Eu acho que o mais adequado é realmente a gente procurar fazer plantios diversificados para que depois, e que depois possam ser conduzidos, é claro, que a prefeitura possa, ou ela mesma, ou ela possa contratar empresas que tenham condições de conduzir, né, e cuidar daquelas mudas, daquelas espécies que foram plantadas ali, tá? Então, recomendo, inclusive, isso, né, que elas, além de diversidade, que elas sejam plantadas heterogeneamente, né, misturadas ali num canteiro central, numa calçada, né, numa rua, e por aí vai, tá? Então, isso é o mais interessante, porque, inclusive, possibilita o abrigo de diversas espécies diferentes de animais, pássaros, os micos, insetos, né? Então, se a gente tiver uma diversidade, a gente vai estar protegendo uma porção maior da fauna. Bom, então aí quando a gente vai escolher, aí tem uma outra coisa que às vezes impossibilita a gente fazer uma escolha da maior diversidade possível, porque tem interferência muitas vezes das árvores com os locais em que elas vão ser colocadas. E aí, né, se vai ter interferência, o que eu comentei lá na última aula, né, que se vai causar problema para a manutenção, se vai causar problema para a prefeitura ou para qualquer órgão de manutenção, então aí não tem jeito, a gente tem que selecionar desde o plantio quais vão ser as espécies que vão causar o menor problema possível. Então, a gente vai ter que ter essa recomendação aqui, tá, de se fazer o plantio preferencialmente com espécies nativas. A gente já viu diversos problemas de plantios de espécies que não são nativas que causam problemas aí em centros urbanos. Então, tem o exemplo mais comum agora, né, nessa nossa época, é o do NIM, que causa problema para a fauna, libera compostos que causam mortes de insetos, por exemplo, abelhas e outros insetos. Então, isso, muitas vezes, ao invés de estar protegendo a fauna, está atrapalhando. Quando a gente faz o plantio de espécies nativas, então, além de elas serem mais adaptadas ao clima, elas contribuem melhor também para a parte da fauna. Tem essa recomendação aqui na Prefeitura de Natal, mas deixa eu só comentar sobre ela, tá? Eles dizem o seguinte, que o plantio de plantas nativas faz com que a planta seja mais tolerante à poluição. Então, deixa eu comentar isso, né? Nem sempre, tá? Porque o que é a poluição, né, nos centros urbanos? Vai estar principalmente ligado à parte do que os automóveis estão liberando ali, né? Ônibus, carros, né? Então estão muitas vezes jogando fuligem ali, material contendo carbono que vem da decomposição lá dos combustíveis, aliás, que vem da queima dos combustíveis, né? Não decomposição, e que vão causar toxidez para a planta. Mas isso não quer dizer que uma planta nativa, então imagina, vou colocar agora uma planta que é nativa da caatinga, que é tolerante à seca, que é tolerante a alta temperatura, então ela vai se dar bem com relação à poluição produzida pelos carros. Não é por aí, tá? Não quer dizer que porque ela é tolerante a algum tipo de estresse, ela vai ser tolerante à poluição também. Tem exemplos dentro de plantas de que realmente quando elas são tolerantes a alguns estresses, elas também são tolerantes a outros tipos de estresse. Então, por exemplo, tem uma coisa chamada de tolerância cruzada, que é quando plantas compartilham linhas de defesa contra estresse, contra diferentes estresses, né, ou compartilham diferentes mecanismos de proteção contra estresse. Então, por exemplo, uma planta que é tolerante à salinidade, pode ser que ela seja tolerante também à falta d'água, porque ela compartilha aí alguns mecanismos de proteção. Mas nem sempre isso quer dizer que é assim, tá? Não quer dizer que porque a planta é mais tolerante à alta temperatura ou à seca, não quer dizer que ela seja tolerante à poluição, não. Então, o pessoal da Prefeitura de Natal coloca isso como se fosse uma regra,
o pessoal do manual, tá? Mas tenham cuidado, tá? Se a gente quer colocar uma planta numa cidade, a gente realmente quer que ela seja tolerante à poluição. Mas não quer dizer que porque ela é tolerante a outro estresse, ela vai ser tolerante à poluição. Ok? Então, a gente normalmente vai ser tolerante à alta temperatura, tolerante à seca, tolerante a insetos, a doenças daquela região. Por quê? Porque ela evoluiu mais ou menos naquele local. Já poluição não, é outra história. Aí é uma coisa artificial que nós estamos provocando agora com o meio urbano e o meio ambiente em geral. Então, os espaços, né, privados, quando a gente vai pensar em escolha da espécie, a gente tem que pensar também com relação à produção de frutos. Anderson comentou uma coisa interessante na última aula, né, que às vezes tem frutos grandes que podem causar acidentes, tem frutos que podem cair no carro, que podem sujar às vezes, né, tem aquela azeitona faz isso, o jambo também faz e algumas outras. Dá para se pensar em fazer plantios de árvores que tenham frutos comestíveis, mas aí vai ter que ser em um local que ele não cause problema nem para pessoas que caminham ali, nem para os carros. Por exemplo, um parque, né, um local aí que seja diferente das vias urbanas realmente, tá? Então, a gente deve escolher, pensar nisso, tá? Nas nativas, mas levando em consideração esses aspectos aqui. E aí, né, no manual daqui da Prefeitura de Natal, vocês vão encontrar exemplos, eu nem vou falar aqui, mas vocês vão encontrar alguns exemplos de mudas que eles recomendam para fazer o plantio. Isso aqui é do manual de Recife, né? Então veja que é muito parecido com o que está em Natal. Eu coloquei aqui só para a gente ver aspectos parecidos, mas para mostrar que realmente aquele manual de Recife ele está mais completo, aliás, né, do que o de Natal. Então veja, eles também recomendam plantas nativas. Eles dizem que elas preferencialmente deveriam ter uma velocidade de crescimento regular. O que é isso, né? É uma planta que não demore muito a crescer, porque se demorar muito não vai trazer os benefícios que deveria ter com o tempo, tá? Uma planta bem legal que a gente vê em arborização urbana, por exemplo, é o pau-brasil, né? Mas infelizmente ela cresce muito lentamente, mas ainda assim eu gosto dela para arborização urbana, né? Porque além de ser muito bonita, é a árvore que dá o nome ao nosso país, né? Eu acho muito interessante que a população conheça ela, né? Tem aquele aspecto educacional que eu falei, né? No início, na nossa primeira aula, que eu acho muito interessante que a população possa entender isso. Bom, eles recomendam também que as plantas não tenham princípios tóxicos ou alérgicos, é claro, né? Então imagine pessoas passando ali próximo e respirando algum princípio tóxico ou alérgico de algumas árvores, então aí a gente vai estar causando problemas para aquela população, tá? Copas compatíveis com espaço disponível, troncos únicos, né? Então tem a ver com ali na seleção de mudas que eu já comentei aqui hoje. Com relação ao tipo de sistema radicular, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Eles recomendam que as plantas tenham raízes profundas, exatamente porque raízes superficiais elas vão causar problemas sempre. No geral, a gente sabe que plantas que produzem raízes adventícias, no geral, tá? Não quer dizer que são todas também. No geral, elas causam problemas. O que é raiz adventícia? É raiz que não sai da raiz principal, é uma raiz que sai do caule. Então, tende a ser uma raiz mais superficial e aí, consequentemente, vai ter uma probabilidade maior de causar problemas. Raízes tabulares, por exemplo, o flamboyant tem isso, tá? Vocês observem aí, se quem não observou ainda, na próxima vez que vocês verem um flamboyant numa calçada, normalmente causa problemas por isso. É muito bonito, tá? Uma planta com raiz tabular é muito legal. O flamboyant é muito bonito, né? Tem uma floração muito bonita, mas em calçadas, raízes tabulares geralmente causam problemas, tá? Dá para plantar em parques, em alguns outros locais públicos, mas aí causa problema. Até porque nem é nativa também, né? É muito bonito, mas não é nativa. Então já estaria fora, né, desse primeiro requisito aqui. Tem outras plantas que têm raízes que não são tabulares nem adventícias, mas que afloram, né? Com o tempo elas vão crescendo
E às vezes a gente só vai perceber isso com muito tempo depois do plantio, com 10, 15 anos depois é que vai vendo o estrago que vai causando, né? Mas aí dá para, baseado em trabalhos de pesquisa, a gente saber quais as espécies selecionar. Nesse manual de Natal, ele já tem uma recomendação baseado em plantas que não causam, quase todas elas, com o tempo, vão causar, tá? É mais raro a gente encontrar uma planta que não vai causar problema do que plantas que vão causar problemas com raízes que afloram. Mas tem algumas plantas que são mais agressivas do que outras. Então, ou seja, que causam problemas mais cedo e que causam problemas maiores também. Né? Então, essas aqui vão ser as que devem ser evitadas. E a questão de frutos grandes, né, que aí eu já até comentei aqui hoje, né, que o Anderson tinha comentado e outros alunos comentaram também na aula passada. Espinhos ou apúlios, tá? Com certeza não, né? Porque aí vai uma via pública onde pessoas estão passando, pode causar acidente, né? Então, pode até ser colocado em alguns locais protegido, né? Mas desde que tenha cuidado. Tem algumas palmeiras também que quando a folha cai, né? A palha, elas deixam estruturas no caule, coladas ainda no caule, né? Que podem causar acidentes. Provavelmente vocês já viram isso também, né? Então, muitas palmeiras leque. Professor, Opa. a gente viu agora aqui na Bernardo Vieira, não, a Prudente de Moraes, tem umas palmeiras que tem uns espinhos, quase uma raiz de espada. Sim. São muitas palmeiras plantadas lá na. Inclusive ali em frente ao. Onde era o Bom Preço. Os espinhos parecem umas espadas de afiada. Pois é. E as palmeiras são baixinhas, da altura de criança, tudo. Foi um erro aí de projeto, então, né? Pois é. Eu não tô eu tô tentando lembrar, mas eu não lembrei aqui, não. Mas eu já vi muitas vezes isso de... é muito bonito, realmente é muito bonito, muitas vezes, né? Só que aí tem que ter esse cuidado, né? De não causar... na frente do banco, na frente do banco, dos bancos ali na Prudente de Moraes, frente aos bancos do Itaú e do banco... É daqueles bancos ali perto já perto da Bernardo Vieira com a Prudente de Moraes. Mas naquele trecho, ele é o trecho mais movimentado. Pois é. São muitas palmeiras, não são poucas. E os espinhos delas são grandes. As palmeiras são muito bonitas. Enfeitam bastante o local. Pois é. No geral, são muito bonitas, né? Mas o problema é esse, que às vezes a gente esquece que vai ser local que passa muita gente. Às vezes o pessoal nem sabe, né? Que às vezes a pessoa se corta, se arranha ali, e nem sabe que a responsabilidade daquilo ali, muitas vezes, é da prefeitura, né? Que fez o plantio. Então, né? Tem essa questão. Talvez eles não tenham se atentado muito a isso, porque não tem muita gente ainda reclamando, né? Mas é realmente isso, né? Não fazer o plantio dessas espécies que possam causar acidentes. Bom, o pessoal de Recife ainda recomenda isso daqui, tá? Compatibilidade socioambiental. O que é isso, né? Uma planta que tenha aceitação popular, porque às vezes a gente tem plantas com diversas características interessantes, mas que normalmente não é muito aceita pela população, né? Não são muitos exemplos, não, mas às vezes a gente tem essa questão, né, de plantas que a população acha que vai causar problemas de toxidez, né, problemas de doença. Tem algumas histórias desse tipo também, tá? E aí, se não tiver a boa aceitação, né, então não vai ser interessante para a arborização urbana. Eu me lembro do figo, era o pé de figo que se falava antigamente, fixo, mas era figo, pé de figo. É pé de figo mesmo, é aquilo do gênero Ficus. Isso. Que tinha as tarântulas, as largatas de fogo. Sim, tô lembrando. Numa época que elas davam muita largata de fogo. E era muito problema na cidade de Monte Alegre quando eu era criança. Cortaram tudo. Hoje não tem nenhum pé de figo. Tem nenhum por lá, né?
O do ficus eu não estou lembrado, não. Mas eu lembro que realmente tem algumas plantas que acabam atraindo mais essa lagar. E aí pronto, aí não tem jeito, né? Às vezes a gente só vai perceber esses problemas realmente depois que fez o plantio. Aqui tem o oiti, a gente está plantando o oiti, Uhum. a gente está, até para plantar ele, só planta, coloca lá a semente, a gente não tem nem esse. Coloca a semente em 3 meses, quando chove, aí eles nascem e ficam lá o tempo todo, e mesmo sem aguar, eles aguentam. Aguenta, o 8 é resistente. O oiti, muito bom, É, professor. Aí a gente está plantando agora com o oiti com o cactus. Aí o cactus segura ele, além de segurar ele, ainda dá uma sim. proteção para ele, ainda está dando uma Uhum. reserva de água para ele. Estou nascendo muito bem aqui. Eu já ouvi falar nessa técnica aí de plantar junto com o cacto. Muita gente já fala, né, que realmente vai fornecendo aí. Acho que foi até você que falou na minha Eu disciplina. plantei, tenho bastante aqui já, professor, É, para aguentar aqui na rua Senador João Câmara, nossa rua aqui de Parnamirim. sim, A sim. primeira rua de Parnamirim. Legal. E já Na fica minha frente aqui com. eu tenho 10 pés de oiti já. Pequenininho, É, com 5 anos. e o 8 é muito interessante, porque além deles não ter uma raiz muito agressiva, ele cresce muito, né? Uma planta de grande porte, dá um E sombreamento. a gente não vê ele estragar aqui a rua. É, ele tem uma copa muito bonita, dá uma sombra muito legal. Bom, bom então tem essa questão também, né, de valorizar e amenizar o microclima, ou seja, toda essa parte de aceitação no geral, né, isso acaba ficando um pouquinho repetitivo do que a gente falou, né, porque se a população sabe que traz muitos benefícios, então vai ser uma espécie muito aceita pela população. Tá, então, é, nesse quarto parágrafo aqui, tá, eu já comentei sobre tudo, nem vou repetir de novo. Isso apenas é que está no manual da Prefeitura de Recife, que eles colocam aí como plantas que têm boa aceitação socioambiental. Eles até dizem que dá para utilizar espécies novas ou espécies que ainda se encontrem em fase de experimentação, né, em fase de teste, por exemplo, mas com objetivo específico, e veja que o pessoal da Prefeitura de Recife, eles têm um órgão gestor que atua na escolha também, né, nas decisões finais ali. Que eu espero, né, eu não conheço, mas eu espero que seja formado por profissionais com formação na área, né, para exatamente ajudar a Depois a fazer. gente vai ter que brigar por isso, né, professor? Para o É, pessoal, todo mundo não pegar a profissão. pois Acaba é. saindo da universidade, mas já tem um bocado de gente tomando conta aí, um bocado de jardineiro. Não, isso é muito bom. Eu acho que lá está mais organizado por causa disso, porque conseguiu realmente incluir profissionais, e aí eles quem vão tomar ali a decisão final, né? Não vai ser aquela coisa. Agora, isso aí dá para fazer em algumas capitais. Agora, imagine uma cidade de interior, né? Que a maioria dos órgãos, a maioria dos cargos é de gente que ajudou a apoiar o prefeito, né? Por exemplo. É o caso aqui de Parnamirim. Aí a Pois é. complicação, a pessoa não sabe nem o que é um pé de coentro. Pois é. É isso Não aí. sabe nem o que é um pé de coentro. Aí coloca lá. E o cabo aqui para podar a árvore, nunca. Ele É, só tem a serra na mão. pois Nunca é. plantou uma árvore. Aí vem E às vezes é um funcionário, muitas vezes, da prefeitura que trabalha em outra área, trabalha com outra coisa, e diz, vai lá, estou precisando de você, vai lá podar. Às vezes a gente reclama, mas o cara nem sabe, nem teve preparo, nem foi treinado para fazer aquilo ali, né? Então, no interior, o buraco é mais embaixo, né? Eu conheço também, eu morei muito tempo no interior, sei como é que é essas coisas. Infelizmente, não dá para seguir, não. Talvez em Natal a gente já consiga ter uma organização melhor daqui a alguns dias. Eu já vejo que muitas capitais, de acordo com os manuais que eu vou lendo, eu já vejo que a coisa já está mais bem organizada, mas realmente no interior o negócio vai demorar um pouquinho mais, infelizmente. Né? Bom, e como plantar, né? Então, para a gente ir encaminhando aqui, então o plantio ele deve, isso aqui eu já comentei, né? No período mais frio, para evitar ou diminuir os estresses para a planta. Ela deve, de preferência, ser plantada no início da estação chuvosa, tá? E a gente vê muita besteira aqui em Natal, né? Não sei se vocês vejam, às vezes
Na verdade, eu nem sei se isso tem mais responsabilidade da prefeitura ou desse pessoal que está fazendo os condomínios. Então, às vezes, a gente vê assim, inauguração de loteamento tal, condomínio tal, aí o pessoal coloca, às vezes, várias palmeiras imperiais, por exemplo. Não sei se vocês já viram isso, o carnaúba, até a carnaúba que é muito resistente, mas aí eles esquecem que tem que botar água. Eles transplantam uma planta muito grande ali e colocam. Então, se eles fazem um transplante de plantas muito grandes, isso significa que ele teve que fazer o corte do sistema radicular. Então, boa parte da raiz ficou lá no local onde ela foi retirada. Vai ter que ter muita água no início do plantio, né, para que a planta não sofra muito, mas ainda assim ela vai sofrer. Mas aí eles esquecem desse detalhe, né? Que se vai fazer o plantio sem ser na estação chuvosa, então que jogue água todos os dias lá, tá? Porque se não jogar água todos os dias, provavelmente a planta vai sofrer e morrer. Se for plantada pequenininha, como você acabou de comentar aqui, tá aparecendo aqui para mim Souza Leão, tá? Eu sempre me esqueço qual que é o primeiro nome. Mas Souza Leão aí. Tá Souza Leão no seu. É Francisco. Ah, tá. Então vamos lá, Francisco. Então, se faz o plantio desde pequenininho, como você diz aí no caso do Oiti, aí tudo bem, porque a planta vai se desenvolvendo naquele local, aí a raiz vai se espalhando ali, então mesmo, digamos assim, vai ser uma planta mais adaptada ao clima onde ela foi colocada. Mas aí a gente vê, muitas vezes o pessoal quer fazer o plantio de árvores muito grandes e não coloca água, e aí muitas morrem. Tem um condomínio, tem um loteamento ali na Zona Norte, naquela estrada nova que construíram, que desce ali da Ponte Nova, né? Que pode observar que quase todas as palmeiras imperiais que eles botaram lá morreram por falta d'água, tá? Então botaram a planta muito grande, não foi na estação chuvosa que foi plantado, e aí acaba a maior parte delas morrendo ali. Né? Então, tem que pensar um pouco, tem que pensar nisso também, tá? E é claro, tem que saber, tem que ter alguém dentro da prefeitura que oriente nessa parte aí. Então, quando vai fazer o plantio, né? Então, recomenda ter esses equipamentos aí, né? Antes do plantio, enxada, pá, balde, regador, é claro, né? Para que o plantio seja bem feito. No manual daqui de Natal, eles recomendam esse formato de copa, 60 por 60 por 60, né? Um formato cúbico. Aliás, formato de copa não, formato de cova, tá? Fazer mais ou menos essa cova aí para que depois que a muda, naquelas dimensões que eu já comentei, né, com 2,50 m, com 1,80 m de primeira ramificação, depois que ela seja colocada, ela possa se desenvolver bem naquele local, né, com um sistema radicular bom, né, então num recipiente grande também. Nos outros manuais é muito parecido, tá, no de Recife, no de Fortaleza, e em alguns outros que eu olhei, então são essas mesmas dimensões que eles recomendam para a cova. A adubação é muito semelhante também, tá? Então, a cova, eles recomendam aqui em Natal colocar folhas na parte de baixo da cova, tá? Folhas secas, como matéria orgânica inicial. E até porque é interessante, porque quando a gente coloca folha seca, ela vai absorvendo umidade e vai mantendo o solo mais úmido também naquele local de plantio. Então, aí faz a adubação com essa recomendação aqui, tá? De adubo que pode ser esterco de gado, galinha, humus de minhoca, pode ser aquele adubo orgânico que é vendido já empacotado, que é até melhor porque ele não tem ervas, não tem plantas invasoras, tá? Não tem plantas daninhas nele. Então tem muitas empresas que já comercializam adubo orgânico livres de plantas daninhas. O humus de minhoca, normalmente ele é livre também, porque quando a matéria orgânica passa pelo intestino das minhocas, elas destroem também as sementes, né? A semente vai ser destruída, vai ser utilizada como alimentação para elas. E aí recomenda também, então, uma medida de areia e mais 2 de areia barrada, né? Ou seja, areia rica em argilas. É claro que isso pode variar, tá? Mas isso é uma recomendação prática, baseado lá no manual da prefeitura. E aí se faz o transplantio, né? Se retira a muda do saco, desde que tenham cuidado para não quebrar o torrão de areia,
é claro, né? Para causar o mínimo estresse possível para a raiz. Lembra que quando esse substrato aqui, a tendência é que ele esteja úmido. Foi feita a rusticidade, né? Aliás, foi feita a rustificação, como eu comentei, mas ainda assim ele vai estar um pouco úmido, porque ele deve ter sido irrigado há pouco tempo depois, pouco tempo antes, aliás, do plantio. Pode até ser que no dia do plantio deixe a irrigação suspensa por algum tempo, para que a planta já chegue mais adaptada. E aí deixa para fazer a irrigação apenas no plantio. Mas ainda assim, se a gente for fazer a retirada do recipiente e a raiz ficar exposta, né? Ou seja, se todo o torrão for desfeito, isso significa que as raízes elas vão começar a absorver ar ao invés de água. E aí eu comento isso lá na minha disciplina de fisiologia vegetal, né? Isso pode causar embolia ou cavitação no xilema, que causa um estresse hídrico muito grande para a planta. Muitas vezes ela demora a se recuperar desse estresse. Então, mesmo que a gente diz assim, vou fazer o plantio. Poxa, infelizmente, quando eu fui tirar aqui quebrar o saquinho, a raiz ficou exposta. Mas aí não tem problema, eu jogo ela no chão e jogo o substrato em cima e faço a irrigação. Dependendo da hora do dia, por exemplo, se for numa hora mais fria, realmente pode ser que o problema seja pequeno. Mas se for numa hora mais quente, aí a gente tem uma tendência maior de causar estresse, porque a planta vai estar transpirando, né? Ou seja, a água lá da copa vai estar vaporizando e perdendo-se para a atmosfera, e para repor a raiz tem que estar absorvendo. Mas o substrato que estava em contato com a raiz, se ele ficar separado da raiz, e se ficar separado por muito tempo, aí vai ter essa probabilidade de causar embolia ou cavitação no xilema próximo à raiz. Então, isso... Professor, seria bom fazer a irrigação depois de plantar, Sim. porque se plantar água antes, o torrão quebra. Pode ser, fica mais fácil, isso. É mais fácil de quebrar. Isso. A maioria do pessoal, no Manual do Natal, eles nem falam nisso, mas em outros manuais eles falam realmente que logo antes do plantio, deixe sem irrigação, né? Para que aí quando você vai cortar lá o saco ou uma lata, né? Às vezes essas mudas estão na lata, aí o pessoal puxa, né? Porque na lata é mais difícil de você cortar. Mas às vezes se está seco e se está com a raiz bem formada, dá para puxar o torrão inteirinho, sem deixar a raiz exposta por muito tempo. Tá? Então, realmente é interessante essa recomendação. Bom, eles recomendam também, tá? Fazer então, coloca a planta na cova, cobre ela com essa mistura que eu mostrei lá no slide anterior e deixa aproximadamente 10 centímetros sem preencher, ou seja, a planta fica um pouquinho... O local em que está saindo o caule aqui, ele vai ficar um pouquinho abaixo da superfície do solo. E isso vai formar uma microbacia ali em volta da planta. Tá? Então, é só isso. Colocou a muda, coloca o substrato, mas logo próximo ali ao caule, deixa ele ficar um pouquinho mais abaixo. Tá? Porque aí isso facilita a irrigação. Né? A própria prefeitura vai irrigar muito mais rapidamente, né? Porque vai jogar água, a água vai se acumular ali próximo e não vai escorrer para as laterais ou para as calçadas, por exemplo, né? Dependendo do local em que ela foi colocada. Então, tem... Professor, também tem a parte aí, a parte de transporte. Transporte da muda para o local, para não pegar vento, nem pegar água, para não quebrar. Nesse manual aqui de Natal, eles não recomendam isso, mas realmente a gente tem uma recomendação geral que serve tanto para a arborização urbana quanto plantios em gerais, né, de floresta, para reflorestamento ou até para exploração florestal. Se você vai levar a muda já grande, então que proteja também a copa. Tem um plástico que o pessoal usa muitas vezes, né, um material que às vezes não é nem plástico o nome daquele material, que eu esqueci agora, que ele tem uma porosidade, mas que ele protege bem a copa do ambiente externo. Porque o vento em excesso vai causar esse problema também, né? Porque a planta vai acabar transpirando muito e aí ela vai também poder
vai ter que repor a água que está transpirando, e aí ela vai poder ter uma tendência também, né, dela sofrer esse problema de cavitação, tá? No transporte aí, professor, quando a árvore é grande, até é bom ser transportada em caminhão-baú, para ela ser protegida do coisa. Quando a muda é pequena, aqueles carros que tem a dupla grade, né? Que protege do vento lateral, do vento frontal. Sim, sim. Pois é. Na maioria das vezes, assim, para arborização no geral, a recomendação é isso, tá? Que seja uma muda ali de 2,50 metros, mais ou menos, tá? Mas aí a gente vê muitas vezes o pessoal quer fazer um projeto e já quer ter a planta grande ali, né, naquele local, aí sim, vão ter que... se vai transportar uma muda mais grande, ela é mais sensível ainda, porque ela foi retirada do local com um corte lá na raiz, e para ser transplantada, então, ela vai poder sofrer mais, tá? Como você falou, então leva lá no caminhão-baú, leva protegido. Às vezes tem que ser transportada numa distância muito grande, né? Vem de uma cidade para outra. Então aí a coisa pode realmente ficar complicada. Bom, pessoal, com relação à plantio, era mais ou menos isso que eu tinha para conversar, tá? Então eu peguei a maior parte das informações aqui do Manual de Natal, mais uma vez, mas esse manual de Recife está melhor, tá? É o segundo que está aí. Eu já coloquei no SIGA as recomendações. Eu gostei mais dele com relação à recomendação. Eu só não me baseei totalmente nele porque eu já tenho começado com relação, a me basear no manual de Natal, que tem teoricamente, né, uma recomendação mais adequada aqui para o nosso município, mas esse manual de Recife eu gostei mais dele com relação tanto a parte de recomendações quanto de técnicas. E seleção de espécies também. No Manual de Natal tem várias recomendações de espécies que eu não coloquei aqui, tá? Porque muitas vezes a própria prefeitura recomenda uma coisa no manual, aí quando a gente entra no site tem umas outras recomendações. Então, por exemplo, esse projeto de plantio que tem aqui na capa, que eu comentei aqui, ele tem uma recomendação também de mudas que deveriam ser plantadas, diferente um pouquinho do que está lá no Manual de Natal. Né? Então, mas isso não tem problema, porque o importante é a gente seguir aquelas recomendações gerais que eu coloquei ali, né, de aceitação, proteção da fauna, da flora, trazer os benefícios de sombreamento e diversos outros benefícios que a gente já estudou aqui. Então, é claro que quando você vai elaborar um projeto, aí sim é bom você se basear nas informações que já existem, né, porque ajuda muito na tomada de decisão. Ok? Então, eu dei uma olhada também naquele manual de Fortaleza, deixa eu voltar aqui. Depois eu coloco ele também lá no Cigar, mas ele está um pouco confuso, né? Tem recomendações boas, mas tem uma legislação interessante, uma parte interessante da legislação, mas aí é a legislação do município de Fortaleza, que vai ter algumas semelhanças com o nosso, né? Mas aí não vai ser muito útil na prática. Então, eu recomendo mais a consulta desse manual de Recife, né? Eu gostei muito dele, aqui para a nossa região. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Não, professor, está tranquilo. Tudo tranquilo, professor? Beleza, então. Então, vou encerrar aqui a gravação e eu comunico a vocês